assunto é mesmo muito interessante. Nós vamos falar e chegar próximo do produtor que pode fazer esse método simples na propriedade dele. Quem vai nos ajudar é o Mauro Sartori, que é zootecnista e também pesquisador científico do IZ. Mauro, qual a época propícia para esses lanados reproduzirem? Como pode ser feito isso? Então, os lanados, os ovinos lanados têm uma particularidade, eles têm um ciclo reprodutivo sazonal, quer dizer, as fêmeas entram em cio dependendo da luminosidade do dia. Basicamente, depois do solstício de verão, o pico do verão, o dia mais longo do verão, que é 25 de dezembro em diante, os animais começam a ciclar. Com isso, a época ideal para cobertura é final do verão e outono, porque eles têm um ciclo ligado à sua origem, porque eles têm uma origem europeia. Então os ovinos lanados eles são cobertos no outono e parem no final do inverno, primavera. Dessa maneira, temos que programar a cobertura, geralmente entre fevereiro e março é onde ocorre a cobertura dos ovinos lanados. Mauro, fala pra gente um conselho bem importante para fazer a cobertura natural. Olha, a cobertura natural ela é muito fácil de ser realizada, é simplesmente juntar o carneiro com as ovelhas, fazer um lote aí ao redor de 30 ovelhas para cada macho. Por um período de 45 a 60 dias. Por que esse período? Porque esse período possibilita que as ovelhas que não forem cobertas no primeiro cio possam ter uma oportunidade para serem cobertas posteriormente, porque geralmente o cio nas ovelhas tem um intervalo de ao redor de 20 dias. Então esse período é para garantir que os animais, as fêmeas, possam ter 2 cios nesse período. Outra dica também é que os animais tenham identificação para que possamos ter um gerenciamento do rebanho dos animais nascidos. Outra questão também é a condição corporal das fêmeas. As fêmeas, para apresentarem cio e terem uma reprodução eficiente, elas devem estar numa boa condição corporal. Ao redor de 2,5, 3 seria conveniente. Obviamente vão precisar de uma alimentação adequada, pastos de boa qualidade, uma boa mineralização, para que possam entrar no cio e serem cobertas eficientemente. Bom, o produtor deve estar curioso para saber como que ele vai saber quais as ovelhas foram cobertas ou não. Olha, se quiser uma dica prática, muito fácil de fazer, poderíamos passar graxa com pó xadrez no peito do macho diariamente e assim quando ele montar alguma fêmea, ela será marcada. E com isso você vai identificando diariamente as fêmeas que estão sendo marcadas. É muito fácil. Existe no comércio também um aparato que se coloca no peito do animal e que usa-se uma tinta misturada com graxa ou sebo, que também é utilizado para marcar. A hora que o macho sobe nas ovelhas, ele marca as ovelhas. É muito simples e dá um resultado muito bom. Bom, você conheceu um pouquinho a respeito da reprodução natural das lanadas. E daqui a pouco a gente vai falar sobre as deslanadas. É com você, Alci. Pois é, Adriana. E no caso dos ovinos deslanados, o trabalho já muda de figura. Como eles se reproduzem com maior facilidade e em qualquer período do ano, os machos procuram as fêmeas no cio através da monta natural e o plantel cresce sem parar. E o exemplo que a Adriana apresenta agora com o zootecnista Mauro Sartori é o da raça Santa Inês. Alci, a TV do Berro agora vai mostrar para você como é a reprodução natural dos deslanados. Tem algumas diferenças bem interessantes em relação aos lanados. Quem vai explicar para a gente quais são essas diferenças é o Mauro Sartori, que é zootecnista e também pesquisador científico do IZ. Mauro, explica para a gente quais são essas diferenças. Olha, basicamente a diferença é que os ovinos deslanados, né? Quando a gente fala deslanado, a gente se refere ao Santa Inês, que é a raça de maior número de animais deslanados no Brasil. Então a característica é que eles não são estacionais, como os lanados. As fêmeas, as ovelhas, podem ter cio
qualquer época do ano, mas mais interessante, além desse fato, é o fato de que as fêmeas podem pegar cria logo depois da aparição e até mesmo no período de amamentação. Desta maneira, a produção dos cordeiros é maior dos deslanados, né? Realmente, a raça santinês, como ela tem essas particularidades boas, de poder ter intervalo entre partos bem reduzidos. A gente tem trabalhado com isso aqui no IZ, nós temos conseguido intervalos entre partos médios de 7 meses, até algumas fêmeas com 6 meses e meio, podem pegar cria e ter cordeiros nesse intervalo, porque se a gente fizer umas continhas básicas, 5 meses de gestação, a gente já viu aqui que as fêmeas, ao redor de 1 mês após o parto, elas apresentam o primeiro cio. 80% das ovelhas apresentam o primeiro cio 1 mês após o parto. Só que esse cio é um cio pouco fértil. Então, provavelmente no segundo cio, 20 dias após esse primeiro, ao redor de 50 dias pós-parto, um grande número de ovelhas já estará coberta. Dessa maneira, a gente vai ter intervalos entre parto reduzido e uma maior quantidade de cordeiros por ano. Aí ela demonstra o seu potencial como linhagem materna para a produção de cordeiros em grande quantidade aqui, né, na região sudeste. Bom, da outra vez a gente falou a respeito dos lanados da cobertura, né? Tem um outro conselho para o produtor, já que essa raça ela é bem produtiva, né? Tem algum outro conselho que dá para a gente passar para o produtor na hora dele querer aumentar o rebanho? Sim, o conselho básico é que mantenha essas fêmeas bem alimentadas. Como elas têm esse ciclo reprodutivo bem acelerado, basicamente elas necessitam de uma nutrição adequada. Pastagens de boa qualidade, volumosos conservados também de boa qualidade e, quando for necessário, um pouco de concentrado. Manter os animais sempre numa boa condição corporal, isso é essencial para que a gente tenha esses bons índices reprodutivos. E funcionaria também como lotes, né? Mais ou menos 30 fêmeas para cada macho, ou o santinês ele permite que seja um pouco maior? Olha, basicamente essa é uma regra geral para cobertura natural, é um macho para cada 30 fêmeas, isso é um número médio, isso depende muito, na verdade, da individualidade de cada reprodutor, né? Reprodutores novos, talvez um número menor, reprodutores mais maduros, talvez um número um pouquinho maior, mas sem essa individualidade. O Mauro Sartori deu algumas dicas bem importantes para você, produtor. Agora é com você aí no estúdio, Alci.